Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Bom, provavelmente não teremos nada do Abreu hoje, né? Provavelmente, você está certo, não teremos nada do Cantinho do Abreu hoje, mas eu estou sempre atento, a hora que tiver alguma novidade do Cantinho do Abreu, será devidamente informado aqui. Mas agora, como eu falo, a gente não precisamos ter uma notícia relacionada ao Abreu, pode ser apenas a menção ao seu nome e aí nós já temos o Cantinho do Abreu. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Alguma novidade da Rádio Trânsito? Não, por enquanto não. Aquilo é aquilo que a gente já sabe mesmo, as emissões foram consumadas e não tem mais grandes notícias a esse respeito. A rádio continua no ar, sei lá até quando, mas a gente espera que apenas seja uma fase passageira e que a emissora consiga aí sobreviver e prestar serviço aí na Grande São Paulo. Você chegou a ouvi-la depois dessa transição ou não ouviu mais? Não cheguei a ouvir, João. Não cheguei a ouvir. O que a gente sabe é que os repórteres de rua foram tirados, por enquanto só vai ter helicóptero, mas é aquela coisa, o helicóptero ele presta serviço não só para Rádio Trânsito, como para 2, 3 rádios aí diferentes do Grupo Bandeirantes, né? Então, um único veículo, né, nesse caso, presta serviço para 3 emissoras. E para televisão, né? Eu também, acho que também de manhã não sei, eu não consigo ver a televisão, mas eu acho que deve ser isso mesmo. Olha, muito triste, viu? Bom, vamos lá. Arquivo musical. Pois é, então vamos aqui parabenizar o Arquivo Musical, que está próximo aí de completar, que está no ar há 53 anos, e agora o programa que está acostumado a embalar as manhãs dos seus ouvintes, promove o seu 3º baile. As 2 primeiras edições tiveram um tamanho e repercussão entre os ouvintes que a festa precisou ser ampliada. O baile será em 2 dias, entre os dias 9 e 10 de setembro, a partir das 21 horas, no tradicional Clube Piratininga, que fica na Alameda Barros 376, bairro da Santa Cecília, próximo ao metrô, né? No dia 9, na sexta-feira, o som vai ser comandado pela orquestra Radio Big Band, com shows especiais de 2 ícones da música brasileira, Edith Veiga e Roberto Luna. Grandes, eu creio que o Flávio Ascar tem discos aí desses dois. Tem, o Flávio tem tudo de Edith Veiga. E no dia 10, sábado, a Radio Big Band também comanda a festa com a participação especial de Altemar Dutra Júnior. O preço do ingresso de mesa é R$50 por pessoa, pode ser adquirido no site didabailes.com.br e mais informações no telefone 36660376 ou através do site. O Arquivo Musical está no ar há 53 anos, sempre na Rádio Bandeirantes. A sua audiência chega a casa de 100 mil ouvintes por minuto e grandes históricos apresentadores passaram pelo microfone do programa como Odair Batista, Jorge Elau, Lorival Pacheco, Muíbo Cesar Cury e Antônio Carvalho. O programa que vai ao ar aos domingos pela manhã, entre 6 e 8h30 da manhã, é apresentado há 5 anos e meio pelo jornalista Ronald Jimenez, também editor executivo da Rádio Trânsito. Então fica aí o registro do baile do Arquivo Musical. Quem está ouvindo aí pelo rádio e se interessou em poder participar aí da festa baile, são 2 dias, 9 e 10 de setembro. Oi? Quanto? O ingresso? R$50 por pessoa. R$50? R$50, Então, quem quiser mais detalhes pode ir lá no blog Rádio Amantes, procura o post com as informações do baile do Arquivo Musical. Eu faço esse registro até porque o Ronald Jimenez, eu sei que ele está passando por um momento complicado profissionalmente, né? Porque fazer corte de pessoal não é nada agradável mesmo. Mas eu tenho que, por outro lado, parabenizar o Ronald Jimenez pelo fato... Oi? Eu gosto dele. Eu também. Eu quero parabenizá-lo pelo fato de que ele é uma pessoa que respeita muito o ouvinte. Não posso esquecer de contar o caso. Eu sempre recebo mensagens no blog direcionadas a ele, Ronald Jimenez,
e ao programa Arquivo Musical, né? Não sei por que isso acontece, mas acontece. Aí eu conversei com ele via Facebook e falei, ó, tá acontecendo isso, e aí a gente combinou, fez um acerto, todas as mensagens que chegam no meu blog eu encaminho para ele faz o registro no ar, e os ouvintes ficam muito satisfeitos. Então fica aí um grande abraço ao Ronald Jimenez e desejo sucesso aí nessa festa do Arquivo Musical. Tem um outro locutor lá, o Fernando, me fugiu o nome dele também, o Fernando, tem uma voz maravilhosa também, espero que ele tenha continuado, viu? O pessoal da Rádio Trânsito, né, os locutores da Rádio Trânsito realmente são escolhidos a dedo, né, e tem também o Robson Ramos. Sim, são de primeira qualidade, viu? Exatamente, são profissionais excelentes, e depois eu apuro para ver se os locutores permaneceram lá. O Rodney, sim. Acabaram os bolinhos de bacalhau? Pois é, não foi, nesse caso não foram os bolinhos de bacalhau, mas o vinho também acabou, bolinhos de bacalhau, bacalhauada, acabou tudo? Não, nesse caso é um registro triste que diz respeito ao rádio web, né? Então, no comunicado divulgado na tarde dessa última quinta-feira, a web Rádio Lusa, dedicada à cobertura dos Jogos da Portuguesa, informa que irá encerrar as suas atividades já a partir desse mês de setembro. E aqui, entre aspas, a justificativa. Para resumir, não tivemos verbas para prosseguir com a rádio, por isso resolvemos colocar um ponto final, fecha aspas, diz o texto publicado no perfil oficial da emissora no Facebook. Ela foi criada em 2008, chegou a ser um projeto oficial do clube e nos últimos tempos vinha atuando de forma independente, né? Então, só para fazer um resumo, a Web Rádio Luz, ela transmitiu os Jogos da Portuguesa via internet, em áudio, com a presença de grandes profissionais. Conheço muita gente boa que passou por lá e hoje aí tá em outros prefixos, mas esse é o grande problema, né? O time não ajuda também, né? E a Web Rádio Luz é um exemplo de rádio que tinha patrocínio, conseguia aí bancar suas despesas. Nos últimos tempos até estava fazendo algumas viagens bastante longas, né? Até porque a Portuguesa está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, mas chegou uma hora que a coisa não conseguiu andar. A Portuguesa, pelo jeito, vai cair para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e isso aí acaba fazendo com que os apoiadores da Web Rádio pensassem duas vezes antes de continuar investindo. Então, os seus responsáveis, diante desse cenário, decidiram então acabar com as atividades da emissora. Eu espero que isso seja apenas uma medida transitória, que dentro em breve a Portuguesa volte a ter a sua grandeza aí no futebol brasileiro, e a Web Rádio Lusa tem aí a sua retomada de atividade. Agora, o Rodney, não tem nada a ver com rádio, mas você milita também na área. O que aconteceu com a Portuguesa, hein? A Portuguesa, eu estava outro dia, ontem até mesmo estava conversando com um camarada meu, né? É muita vaidade dentro do clube, né? Então, realmente, a Portuguesa é um barril de pólvora. Seus dirigentes não estão preocupados com o clube, estão preocupados muito mais com os seus próprios egos, e acaba dando nisso, né? Então acaba dando isso. Claro que também colaborou muito a questão jurídica que vitimou a Portuguesa, né? A Portuguesa que teve aquele caso do jogador escalado irregularmente, depois muita gente acha que não estava, mas depois isso aí apareceu provavelmente para beneficiar outras duas equipes, enfim, então isso foi o golpe de misericórdia da Lusa, mas a gente não pode esquecer que administrativamente o clube vinha passando por grandes dificuldades aí ao longo dos últimos anos, e devido a questões de vaidade pessoal. Entendi. A Bert, novo presidente, quem é agora, hein? Pois é, então a Bert está sob nova administração, que foi definida agora nos últimos dias. Uma novidade, então, que nós vamos informar: o Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão elegeu por unanimidade, nesta terça-feira, o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonê Camargo, para a presidência da associação para o biênio 2016-2018. Tonê substitui Daniel Pimentel Slaviero, diretor-geral do SBT em Brasília, comandou a ABERT por 2 mandatos consecutivos entre 2012 e 2016.
O Daniel Slaviero foi eleito presidente da ABERT em agosto de 2012 e comandou a entidade por 4 anos, com uma reeleição em 2014. Ele sucedeu ao presidente da Rádio Itatiaia, que era o Emanuel Soares Carneiro. Então, o Emanuel Soares Carneiro da Rádio Itatiaia foi o presidente anterior ao Daniel Slaviero, e agora ele é substituído pelo Paulo Tonê Camargo. Além do Tonê, para a vice-presidência foi eleita a radiodifusora Marise Westphal Hartwig, que presidiu o sindicato das empresas de rádio e televisão do estado de Santa Catarina. E a ABERT, que em 2016 comemora 54 anos, representa, melhor dizendo, 3.600 emissoras privadas de rádio e televisão. E aqui as metas da gestão do Sr. Tonê são as seguintes: a flexibilização permanente do programa Voz do Brasil, difícil, a finalização do processo de migração do rádio AM para o FM, a conclusão do desligamento da TV analógica do país e a valorização da radiodifusão. Então, ele é graduado em Ciências Jurídicas Sociais, pós-graduado em Direito. Ele começou a vida profissional como advogado em 1982 na cidade de Porto Alegre. Em 1986 ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde atuou como promotor, procurador de Justiça, subprocurador-geral do Estado e presidiu a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então está aí o registro da troca de comando na ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Olha, eu gostaria de saber também o seguinte: vai desligar definitivamente o analógico, não é isso? Vai. Por exemplo, São José dos Campos, o Flávio pode me tirar essa dúvida, São José, a Vanguarda já é só digital. Agora, por quê que quando você tem TV por assinatura, se você quiser acessá-la como HD, você tem que pagar. Senão você só fica com o digital. Eu não entendo isso. Eu não sei também. Bom dia, Rodney. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Eu sei que a Gazeta, por exemplo, não tem transmissor digital aqui. Não tem, continua sendo mono, vamos dizer assim, AM, né? Com transmissão de analógico. Normal que era, entendeu? Agora, por que você tem que pagar? Não sei. Porque você paga. Se você não pagar, você sintoniza no canal 17, que já é digital, mas na TV a cabo ela entra como analógica. Pois é, não então sei. Eu não entendo isso, Rodney. Eu também não. Se vocês não entendem, então pouco eu. Então fica a dúvida no ar. Mas nesse caso eu acho que faz parte do serviço, deve estar previsto em contrato, que de repente, se for necessário alguma melhoria na transmissão, na imagem da TV por assinatura, isso aí deverá ser cobrado. Eu acho que essas empresas aí são muito inteligentes e elas não dão um pingo sem nó. Engraçado, eu tenho em casa ou não TV a cabo, alguma coisa do tipo. Eu tenho a TV a cabo em casa. A conta não aumentou porque passou a ser HD o sinal. Só simplesmente informaram, olha, a partir do canal, sei lá, 500 e sei lá quanto, vai ser HD. Mas a conta é a mesma. Mas ainda. Se não tem. Mas isso aí não é degustação? Não, tá aberto. Mas se não faz parte do pacote todo. Agora, se cobra ou não sei. Minha conta não mudou nada. Mas você deve ter pacotes HD. Se você não fizer o pacote... Será que eu tenho? Não sei. Devo ter, João. Deve não ter. lembro. Se você não tiver o pacote HD, você não sintoniza o canal 517. Então acho que... creio que quando cortar o sinal analógico, passa a ser HD para todo mundo e não pode cobrar diferença. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte... existe o sinal analógico, mas é o sinal analógico aberto, né? Isso, aberto. Vai do canal 2 até o canal 13, e agora. Esse sinal é que vai ser desligado. Isso. E no seu lugar vai entrar o HD. Isso aí é gratuito, isso é normal. Então. Agora, por exemplo, o que as emissoras de TV por assinatura oferecem são pacotes HD. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou dar um exemplo, você tem as emissoras como ESPN, você tem emissoras como Discovery, que aí sim elas têm uma opção com imagem em alta definição. Isso. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Tem o HD que é das emissoras convencionais e o HD das emissoras por TV por assinatura. Aí sim algumas operadoras cobram. Ô, Rodney, sim. O que a Jovem Pan está enfrentando em Maceió? Renan Calheiros está criando problema ou é Fernando Collor? Não, eu acho que a emissora em questão
não é ligado a nenhuma das duas figuras, mas uma ex-afiliada da rede Jovem Pan News continua utilizando a marca do Grupo Jovem Pan, mesmo após ter o seu contrato encerrado pela marca Paulista. Eles divulgaram isso no ar, né? Então trata-se da 1020 AM de Maceió, rádio que há 2 meses teve a sua saída da rede Jovem Pan News imposta pela matriz. Por quê? Mesmo após o encerramento do vínculo, a emissora alagoana continua se identificando como Jovem Pan e repete grande parte da programação jornalística da rede paulista. A emissora alagoana, que a justificativa não seguiu os termos que as afiliadas da Jovem Pan devem respeitar, que são detalhes presentes no contrato de afiliação. Então, essa é a alegação. Dessa forma, a Rede se viu obrigada por interromper a parceria com a rádio 1020 AM de Maceió, mas desde o encerramento a emissora alagoana segue se apresentando como Jovem Pan AM 1020 e retransmite grande parte da programação da Rede Paulista. Na internet, aí eu já ontem, essa madrugada, eu acessei o site da emissora em questão e eles tiraram então todo o site do ar e tem um aviso assim, em breve, novidades. E aí o áudio também já não está mais no ar, então significa que os donos aí da emissora 1020 entenderam o recado e vão talvez aí abrir mão da marca Jovem Pan em Maceió. Então essa é a notícia de que a Jovem Pan realmente jogou duro aí com a sua afiliada em Maceió e ela não é permitido mais a ela transmitir a programação da Jovem Pan News, ou Jovem Pan. A grande realidade é a seguinte, viu? Quando você se afilia a alguém, você perde totalmente a sua liberdade e independência, viu? Pois é, mas essa emissora ela tinha uma programação local, principalmente na parte da manhã, assim, com os detalhes assim não foram divulgados, mas a gente vai tentar ver o que aconteceu e depois, na sequência, a gente divulga aí para a gente poder ter um panorama geral daquilo que houve lá em Maceió. Bom, vamos falar de coisa boa, contratações. Pois é, né? A gente fica falando aqui bastante sobre demissões, etc, né? Então vamos falar de contratações. Então, dois nomes aí ligados ao rádio esportivo conseguiram recolocação. Então, o primeiro deles é Antônio Edson, que até bem pouco tempo era narrador da Rádio Transamérica aqui de São Paulo, e ele agora está na Rádio Central de Campinas. Ele estreou narrando uma partida do Guarani pela série C do Campeonato Brasileiro no último domingo, com grande sucesso. Então, em um registro, o Antônio Edson é lá daquela região de Campinas, então é fácil para ele ir lá nos estádios daquela cidade e transmitir os jogos. Então fica aí esse registro. E no Rio de Janeiro, o repórter Sérgio Américo, que era da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, vai fazer a sua estreia agora nesse final de semana na equipe de esportes da Rádio Transamérica do Rio de Janeiro. Então, 2 boas notícias aí no segmento esportivo, gente conseguindo recolocação, foram profissionais aí que deixaram suas respectivas emissoras aí nesse cenário de crise, mas que agora conseguiram aí novas colocações e vão continuar desenvolvendo o seu trabalho de forma brilhante aí nos microfones esportivos do país. Você sabe o que eu acho interessante? Campinas é um pouco maior que São José dos Campos, não é nada espantoso, mas tem um rádio muito mais forte que São José dos Campos, viu? É muito mais forte, eu não entendo o porquê, eu não consigo entender, mas é muito mais forte o rádio de Campinas, muito mais atuante, muito mais penetrante no público do que da região do Vale do Paraíba. Aqui nenhuma emissora se destaca. Pois é, né? São fenômenos assim que a gente tem que verificar pela ótica local, né? Campinas, eu acho que também favorece muito, eu acho que o fato do futebol, né? Eu sempre costumo dizer que o rádio está intimamente ligado ao futebol. Então eu acho que talvez a questão de Campinas ter 2 clubes grandes, embora hoje o Guarani esteja numa fase não tão brilhante, mas eu acho que isso também ajuda um pouquinho a impulsionar o rádio. Eu acho que se o Vale do Paraíba, São José, tivessem um time na primeira divisão, com certeza eu acho que isso ajudaria um pouquinho aí o rádio da cidade. Então eu vejo essa relação. O futebol costuma impulsionar o rádio de uma certa forma. Ângela Matos? Pois é, essa notícia aqui é outra notícia boa, né? A Ângela Matos era uma profissional que trabalhava na Rádio Capital, mas especificamente no
na equipe de produção do programa Paulo Barbosa, né? Na verdade, Paulo Barbosa, ele tem uma equipe de produção própria, ele que paga os seus profissionais. Só que, como ele teve um espaço reduzido na programação da Rádio Capital, ele precisou fazer cortes. E um desses cortes é dessa profissional, a jornalista Ângela Matos. Só que aí, por uma intervenção do Francisco Paes de Barros, que é um manda-chuva lá da Rádio Capital, ela foi contratada pela emissora e vai fazer parte da equipe da própria Capital, tá? E ela vai fazer participações no programa do Eli Correia. Então, outro caso aí que teve um final feliz. A profissional iria realmente ficar desempregada, mas só que graças à intervenção do próprio diretor da rádio, ela foi contratada pela emissora e vai permanecer no ar, vai permanecer ativa e empregado, o que é muito importante. Então, vai ficar aí os nossos parabéns ao Francisco Paes de Barros. Claro que não dá para fazer isso com todo mundo, né? Mas pelo menos é um gesto simbólico aí, num momento de crise. A gente fala de demissões aqui toda hora, repetindo, mas hoje a gente tem que aplaudir aí o Francisco Paes de Barros por essa iniciativa de recontratar a sua profissional e fazer com que ela se integre aí à programação da Rádio Capital. Vem cá, o Chico Paes de Barros está com quantos anos, hein? Uns 120, né? Pelo menos uns 120 anos. Meu amigo, eu sempre, desde que eu ouço rádio, eu ouço falar em Chico Paes de Barros. Desde que eu era criança, isso faz muito tempo, eu também ouço falar de Chico Paes de Barros. Eu acho mais fácil a gente falar onde ele não trabalhou, né? É verdade. Ele acho que não deve ter trabalhado na Jovem Pan, na Bandeirantes, mas porque em rádios populares ele é especialista. Ele já passou pela Globo, já passou pela Record, nos bons tempos da família Machado de Carvalho. Se eu não me engano, já passou pela 9 de julho, acho que ele foi um dos camaradas que implantou a rádio. A gente, claro que ele não está com 120 anos, a gente brinca, né, claro, com todo respeito, mas o Francisco Paes de Barros é um profissional que tem uma longa folha corrida aí de serviços prestados ao rádio. Olha, esse cara é antigo, hein? Ele é antigo mesmo. Pode ser que ele tenha 121 anos, a gente tá equivocado aqui por um ano, mas ele é um profissional e eu acho que assim, como a gente já noticiou, é um profissional que tem muitas atitudes éticas também, de respeito aos profissionais, né, então... Oi, estamos aqui. Então fica o registro desse grande profissional do rádio paulistano, Francisco Paes de Barros. Olha... Todo mundo tem que falar no Chico Paes de Barros, viu? É um nome que faz parte da história do rádio. Se um dia ele quiser, podemos falar aqui, a gente até pode confirmar qual é a idade dele, claro, se ele não ficar chateado por fato de termos dito aqui que ele está com 121 anos. Não, ele está mesmo, ele é muito antigo. Eu me lembro que ele era um dos amigos de Hélio Ribeiro. Sim, e ele foi sempre um profissional de bastidores, né? É raro ouvi-lo no ar, né? Muito raro, eu nunca ouvi, você já ouviu? Eu também nunca ouvi a voz dele no ar, a não ser em palestras, assim, mas é muito raro ele aparecer a sua voz ser ouvida pelo público da Rádio Capital. Mais alguma coisa, Rodney? Deixa eu fazer os registros aqui do Marcelo de Sena. A primeira notícia, os jornalistas Flávio Prado e Roberto Nonato fazendo 26 anos nesta quinta-feira, 1º de setembro, nas suas rádios, Rádio Jovem Pan e CBN. E o Flávio Prado estará nesse dia na Bienal do Livro de São Paulo, vai lançar um livro. Grande abraço ao Flávio Prado, grande camarada nosso. Ontem estiveram lá na Bienal Heródoto Barbeiro, Tiziana Vilas Boas e Larissa Manoela. E amanhã, dia 3 de setembro, e tudo isso na Bienal, tá? Teremos como destaque especial aí da Carol Barcelos, da Rede Globo. E a segunda notícia dele aqui vem de Pernambuco. A repórter Renata Andrade deixou a Rádio Jornal AM de Recife, era musa das torcidas, e passou para a TV Esporte Interativo desde ontem, dia 1º de setembro de 2016. E outro registro aqui, dele, o repórter Juliano Moreira marcou no Equador e Brasil e Colômbia, em Manaus, a volta da Rádio 730M de Goiânia para acompanhar os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. Na semana passada, ele informou para o pessoal da Rádio Difusora Acreana,
o registro que nós fizemos aqui do aniversário dela. Ficaram muito felizes e pede pra gente não esquecer de mandar feliz aniversário neste 2 de setembro para Mauro Betting, grande comentarista de rádio, televisão, jornal e internet. Grande Mauro Betting, viu? Grande Mauro Betting está fazendo aniversário 50 anos hoje. Esse a gente pode falar a idade. Esse é um garotão. É um garotão, é um garotão, uma criança ainda. Comparado a Flávia e a mim, é uma criança. Sim, a todos nós. Não, você não tem nem isso ainda. Tá? Bom. Mais alguma coisa, Rodney? É isso, Flávio. Essas foram as notícias da semana. Deixa aí o convite para todo mundo acessar o radioamantes.wordpress.com. Opa! E durante a semana tem lá as notícias, o ouvinte pode ter conhecimento dos áudios dos programas anteriores. Já estamos aí quase caminhando para o nosso 4º ano, Verdade. né? Quarto ano de uma maravilhosa parceria. Muito bom, muito bom. Sem dúvida. Então, vamos lá, vamos ver se a gente chega até aos 100 anos de parceria. Exatamente. Opa. Nós aqui de bengala e você de andador. Opa, e o Fufuia também. Não, claro. O Fufuia vai estar morto já. Isso. Um abraço para você, Rodney. Tchau. Tchau, querido. Um abraço. Bom fim de semana.